Oi pessoal, primeiramente é um prazer poder ajudar vocês. Estou aqui na torcida para que vocês possam ir muito bem na prova de radiologia de vocês agora. E foi um prazer trabalhar, ajudá-los nessa turma da residência em radiologia. E vamos lá responder algumas das questões as questões que vocês levantaram agora por último, né? Em relação ao efeito Compton, vocês perguntaram, no efeito Compton o fóton muda a direção e sua trajetória, mas não perde energia. Na verdade não, ele perde energia sim. O que acontece no efeito Compton é que você tem uma interação de um fóton com um elétron no átomo, e esse fóton ele transfere parte da energia dele pro elétron, arrancando esse elétron do átomo. Consequentemente, ele perde energia, né? Porque, como vocês sabem, a energia se conserva. Como a energia é menor, a frequência desse fóton passa a ser menor. Consequentemente, o comprimento de onda dele passa a ser maior. Então, sim, ele muda de trajetória e também muda a energia dele e frequência e comprimento de onda. Na segunda questão que vocês levantaram, se aumentar o kV reduz o contraste. Exatamente. Na verdade, um maior kV, né, quilovoltagem, aumenta a energia dos fótons, consequentemente gera uma maior penetração desses fótons na matéria, levando a uma maior homogeneidade na imagem, principalmente de tecidos moles. Consequentemente, com maior homogeneidade nessa formação de imagem, leva a um menor contraste, principalmente dos tecidos moles. Em relação ao terceiro ponto que vocês levantaram, é o seguinte, a diferença entre filtro inerente e filtro adicional. Os filtros são colocados para fazer o que a gente chama de endurecimento do feixe, ou seja, tirar os fótons de menor energia e deixar só os fótons de maior energia. Então, um filtro inerente é um filtro que já vem com o próprio equipamento e não é bom que a gente mexa nele, não é bom que tire esse filtro inerente, mas a gente pode sempre acrescentar filtros novos para endurecer o feixe. Então, por exemplo, filtros de alumínio, filtros de chumbo, e quanto mais filtros são colocados, teoricamente mais duro fica o feixe, ou seja, mais monocromático, monoenergético é esse feixe, sobrando só os fótons de raio-x de mais alta energia. Quarto ponto, o que é a radiação de Bremsstrahlung? Isso é bom ou ruim? Na verdade, a radiação de Bremsstrahlung em alemão significa freamento. Então, a maior parte dos fótons de raio-x que são produzidos nos equipamentos de raio-x, eles são provenientes dessa radiação de Bremsstrahlung, que basicamente significa que os elétrons estão sendo desacelerados e essa energia cinética dos elétrons é transformada em energia transformada em raio-x, né? E esses raios-x são os que são utilizados para o exame diagnóstico. Então, qual a diferença para o raio-x característico? O raio-x característico ele depende de cada material do alvo. E basicamente o que acontece é o seguinte, todos os átomos eles têm níveis diferentes de energia e os elétrons estão presos ao núcleo do átomo nesses vários níveis de energia. Acontece que alguns elétrons do tubo da formação de raio-x podem arrancar elétrons ligados ao átomo do núcleo. Quando isso acontece, fica o que a gente chama de vacância ou buraco, que é um nível de energia mais baixo, que sempre precisa ser preenchido para que o átomo fique estável. Então, um elétron do nível mais alto de energia cai para esse nível. Esse nível mais alto de energia tem uma diferença de energia em relação a esse nível mais básico, e essa diferença é o que a gente chama de gap de energia, é correspondente à energia do fóton de raio-x que é emitida nesse raio-x característico. Então, ou seja, o raio-x característico está associado à diferença de energia dos níveis mais básicos, ou seja, mais próximos do núcleo, dos níveis mais altos. Então, sempre que há esse preenchimento, há a emissão de raio-x característico.
E o quinto ponto que vocês levantaram é o seguinte: por que com o aumento do número atômico há uma maior probabilidade de efeito fotoelétrico? Na verdade, na interação do raio-x ou raios gama com a matéria, existem três tipos básicos de interações que podem acontecer: o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares. No efeito fotoelétrico, toda a energia do fóton é transferida para o elétron, que é arrancado do átomo, do metal, da matéria, né? Por isso, para baixas energias do fóton e números altos do número atômico do alvo, há uma maior probabilidade de efeito fotoelétrico. Por exemplo, se você tiver 100 keV, o efeito fotoelétrico ele predomina para números atômicos maiores do que 20 e a probabilidade de você ter efeito Compton é mais fácil para números atômicos menores do que 20. Então, o que acaba acontecendo, na verdade, aí é que você tem esses dois efeitos e o que muda é a probabilidade. Ambos podem acontecer, mas a probabilidade é maior de efeito fotoelétrico para números atômicos mais altos. O que significa que você tem, digamos assim, elétrons ligados com maior energia, e já que a energia está sendo toda transferida, por isso que é necessário essa quantidade. Bom, a sexta pergunta que vocês fizeram foi justamente o que é produção de pares, né? Isso eu acho uma das coisas mais interessantes da física geral. Como vocês já devem ter escutado falar várias vezes, energia e matéria são faces diferentes da mesma moeda, são propriedades diferentes. Mas o que acontece é o seguinte: os elétrons eles têm o que a gente chama de energia de repouso, que é a energia mínima para você criar um elétron, literalmente criar do nada, né? Ou seja, você ter energia e transformar em matéria. E, por exemplo, na aniquilação de pares, quando você tem um elétron e um pósitron que se ligam, você tem matéria que se aniquila e gera energia pura, que são fótons. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem fótons com energia suficientemente alta, o que significa aproximadamente 1,02 megaelectronvolts, você consegue gerar, a partir da energia pura, ou seja, a partir de um fóton, matéria. Então você expele um elétron e um pósitron. O pósitron é uma partícula muito semelhante ao elétron, sendo que com carga positiva ao invés de carga negativa. Então, essa energia de repouso do elétron ou do pósitron é de aproximadamente 511 keV. Então, se você tiver um fóton com o dobro disso, ou seja, 1022 keV, você consegue fazer com que esse fóton se aniquile em em um par de elétron e pósitron. Então você repara que a quantidade de energia se conservou, porque o que antes você tinha energia pura do fóton se transformou em energia de repouso do elétron e do pósitron. Se você tiver uma energia maior do que essa, o elétron e o pósitron eles saem com energia cinética além dessa energia de repouso. É o que é a base para o PET-CT, né? Positron Emission Tomography, que vocês viram também quando a gente conversou ao longo de outras palestras que eu falei com vocês. E também a carga se conserva, porque antes você não tinha carga nenhuma e de repente você passou a ter uma carga negativa e uma positiva que se somam e dão carga zero. Então é super interessante. O momento também se conserva porque eles saem em direções de 180 graus de diferença. Então é um efeito brilhante, é um efeito belíssimo. Na sétimo questionamento que vocês levantaram foi em relação à distorção ou brotamento do ponto focal. Essa questão da distorção, o que acaba acontecendo é o seguinte: ela é causada por feixe não colimado ou pelo
No caso, na verdade, a distância foco-filme está muito baixa, ou a distância foco-objeto está muito elevada. Então, esse tipo de deformação está muito associada ao posicionamento do foco em relação ao objeto, que no nosso caso é o paciente, e ao filme que está sendo excitado, né? O oitavo ponto que vocês levantaram foi o seguinte: o que é ruído quântico? Então, para chegar a esse ponto, eu vou falar primeiro do que é o ruído espacial. O ruído espacial, que é mais fácil de entender, é justamente porque quando você tem um feixe, ele tem uma probabilidade diferente de atingir os diferentes pontos do filme e gerando pontos enegrecidos nesse filme de forma randômica, de forma aleatória. Uma coisa interessante também em relação ao ruído quântico é o seguinte, que mesmo quando um fóton de raio-x chega até o filme, ele pode ou não excitar esse filme. Então é o que gera o ruído quântico. Ou seja, nem todos os fótons que chegaram até aquele ponto vão enegrecer o filme, o que dá um componente de aleatoriedade, que é justamente o que gera o ruído. Nono ponto: por que quanto maior a eficiência de conversão, maior o ruído quântico? O que basicamente acontece é o seguinte: essa eficiência de conversão significa que um número maior de fótons vão ser de fato absorvidos. Então, se você tem maior absorção desses fótons no filme, significa que esse número de pontos enegrecidos randomicamente, aleatoriamente, é maior. E é justamente isso que a gente chama de ruído. No 10º ponto que vocês levantaram, quais os fatores que interferem na densidade radiológica, né? E então a densidade óptica ela aumenta conforme o número de fótons que estão chegando até o filme. Então, se você aumenta esse número de fótons, significa que você aumentou o MAS, ou seja, o miliampere segundo, que significa que uma corrente elétrica maior a cada segundo gera mais elétrons no tubo e, consequentemente, com mais elétrons chegando ao alvo, uma maior radiação de Bremsstrahlung e, consequentemente, maior produção de raio-x. Com mais raio-x passando pelo paciente, chegando até o filme, consequentemente, há um aumento da densidade óptica. Então, o fator que interfere diretamente na densidade óptica é justamente o MAS. Então, quanto maior o MAS, maior a densidade óptica. Outra questão que vocês levantaram foi acerca da proteção das salas, né, de radiologia. Então, em tomografia computadorizada especificamente, o feixe primário ele atinge diretamente o gantry, né? Obviamente num feixe que está corretamente colimado, filtrado, no caso ideal, né? No caso correto. Então, em tomografia computadorizada, o feixe primário atinge o gantry e só a radiação espalhada pelo gantry é que precisa ser blindada na sala, né? Então, esse é um dos pontos interessantes a respeito de blindagem de salas de tomografia computadorizada. Numa outra questão que vocês levantaram a respeito foi o seguinte: todas as afirmativas estão corretas, concernentes aos fatores que influenciam na definição de detalhes e na nitidez de imagens radiográficas estão corretas, exceto. O que acontece é o seguinte: na colimação, e aí nos vários itens, um dos itens que é colocado aqui é justamente a colimação, a distância foco-filme, ou colimação. Então, o único que não está relacionado é justamente a colimação, porque a colimação determina a área que está sendo visualizada na imagem e não se relaciona, por isso, à nitidez ou à definição. Por exemplo, você pode ter uma colimação maior ou menor sem interferir
na qualidade da imagem, na nitidez da imagem ou não. O outro ponto que também foi interessante da outra questão que vocês levantaram a respeito numa versão simplificada, podemos dizer que a tomografia computadorizada consiste no gantry de uma fonte de raio-x e tem várias opções, a opção correta é detector. Né? Mas vale ressaltar que, nossa, é uma versão realmente muito simplificada de tomografia computadorizada. E por fim, o último ponto que vocês levantaram foi a respeito, deixa eu ampliar aqui, mantendo os demais fatores de técnica constante, qual das alternativas melhor relaciona a espessura de corte e o ruído? Então tem várias alternativas. O que acontece é o seguinte: quanto maior a espessura de corte, ou melhor, espessuras de corte muito finas, elas tendem a gerar mais ruído. Portanto, quanto maior a espessura de corte, menor o ruído. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês e estou na torcida para que vocês possam ir muito bem. Nosso relacionamento não foi, ao longo dessas palestras que eu dei para vocês, foi super interessante, foi muito rico para mim e eu espero que a gente permaneça em contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato. Para mim vai ser um prazer ajudá-los, tanto até a prova nesse domingo, quanto depois dela. Muito obrigado pela atenção que vocês tiveram com esse mundo da física médica, das imagens médicas, e muito boa sorte. Um grande abraço.